a Realmente, gente né? comentou nos Não podcasts vamos, passados. não vamos retornar a esse assunto, só para deixar aí um parênteses. Mas, de E, qualquer forma, Marquise, os saudades, né? exatamente, boa sorte no Zenit Marquise, tudo de bom sempre. E para finalizar essa análise setorial que nós estamos fazendo, nós falamos aqui no último podcast que seria necessário para todos os efeitos, efeitos de mostrar que dá certo, efeitos de mostrar que não dá certo, efeitos de tudo para pararem de encher o saco, enfim, seja lá o que for, que o Alegre teria que colocar junto em algum momento de bala Mandzukic e Cristiano Ronaldo, e foi exatamente depois que nós falamos isso. Obviamente, o Alegre não nos ouviu, mas tá Será? aí. Foi, Olha, então multiplataformas, vai que. vai que, né? Então ele colocou Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo, Bona. O fato do Dybala ter sido escalado aberto nas formatações táticas das televisões não representa o que foi o jogo. Dybala foi um trequartista, jogou ali entre as linhas, ele puxando para o meio, abria espaço para o Cancelo correr, como a gente havia comentado, como ressaltastes até essa possibilidade nos podcasts passados, mas isso não só fez como que o Dybala uh, jogasse para o meio e o Cancelo fizesse isso, mas o Khedira também jogou muito aberto ali, cobrindo um pouco o espaço do português, que era uma flecha constante, né? Sim. Uh, por sorte, a gente tem essa capacidade no elenco de fazer isso acontecer. Só que o Dybala aparece pouco, tem aparecido pouco porque pelas características, né? O Dybala é um jogador de drible e chute. Tem drible muito bom e um chute muito bom. Só que ele está muito longe da porta, da meta adversária e também não é um passador. Então, eu não gostaria muito de ver o Dybala absolutamente trequartista. Prefiro ele no ataque, mais perto do gol. Mas ele não foi mal nesse último jogo. Essa é a minha Eu. opinião. Não sei o que você pensa quanto a Não, ela. eu também concordo. Eu também acho que ele não foi mal. Tá longe de ter o brilho como já teve outrora, mas chama atenção por uma jogada que ele fez na ponta direita, até uma jogada um pouco de efeito, que ele deu de calcanhar, ele conseguiu um drible para o Chievo e resultou no final numa boa jogada da Juventus. E acho que esse é o caminho. Acredito que Alegre deve repetir essa formação. Não, não exatamente todos nessas posições, como você bem sempre ressalta, números e posições muitas vezes são mais importantes para os analistas que estão de fora e não para quem está jogando e não para Sim. quem treina. A É, função tática ela é mais interessante que os números. exato. Então, acredito que com o Pjanic existe mais uma opção tática na mesa, técnica de você mexer nas peças. E claro, temos um ótimo elenco com deficiências nas laterais e, enfim, todo o resto parece ser algo muito, muito ok. Então, quero ver novamente essa escalação, principalmente dos três na frente. E achei que o Dybala tem a melhorar. A gente talvez no passado chegou-se a definir que não, Dybala não pode jogar na ponta direita. Claro, talvez não o jogo todo, mas como medida, como no decorrer da partida pode acontecer e, enfim, ele tem que entender que com o Cristiano Ronaldo em campo, ele não é mais a principal referência técnica, se é que já foi algum dia da Juventus, e vai ter que fazer o seu feijão com arroz para o português brilhar também. Um grande ponto disso é a principal característica do Dybala, como eu comentei, é drible e a capacidade de finalização. Só que esses são os principais pontos do Cristiano Ronaldo também. Sim. Então, assim, claro, Cristiano absolutamente completo, entre aspas, robozão, ou sem Uhum. aspas, é o Sim. robozão. É. Só que a ideia de que o Dybala precisa jogar para o Cristiano, ela é muito superficial. Muito pelo contrário, até eu diria que o Cristiano faz o Dybala jogar, pode fazer o Dybala jogar, porque o Cristiano é o cara mais marcado, mas é o cara que está sempre livre, porque ele se movimenta muito bem. O que eu digo, principalmente essa questão de entender que o Cristiano seria uma referência técnica da fase defensiva, Exato, né? exato.
E o Dybala tem que aproveitar essa possibilidade até para buscar o seu espaço. Buscar o seu espaço quando estiver jogando dentro junto com o Cristiano, de ver onde se movimentar. Sim, perfeitamente. E o Dybala tem um potencial absurdo. E Só que, evoluir como jogador, né, Bona? como é Porque natural, né? o Cristiano Ronaldo, se o Dybala, por exemplo, poxa, será que o Cristiano Ronaldo sempre foi dessa forma? Se ele pegar o Cristiano Ronaldo do Manchester United, ele vai ver um jogador completamente diferente. Sim. Então ele vai ter que entender, né? E parece que tudo bem, Dybala tem algumas questões pessoais aí que acabam influenciando no jogo dele, mas eu acho que por ser Cristiano Ronaldo e por ver, até como o Pirlo falou essa semana aí atrás, se o Dybala treinar como o Cristiano Ronaldo treina, ele só tem a ganhar, a Juventus só tem a ganhar. Então eu fico muito satisfeito e um cara como o Mandzukic, né, também é um cara fundamental, né, Boné? Eu acho que é, ele passa o alvará aí para a Juventus ter vendido o Higuaín, para ter emprestado, empréstimo barra venda, o Higuaín, né? Sim, e a maior prova dessa questão, até do Mandzukic, é que parece uma blasfêmia o que eu vou dizer, mas o Mandzukic não jogou bem. Não jogou bem. É, É incrível, mas o Mandzukic não jogou bem. Mas o Dybala, ele tem essa capacidade de aprender muito, não só com esses jogadores do presente, mas do passado. O Del Piero era um grandíssimo 10 no passado, um segundo atacante, fazia os seus gols e depois foi recuando um pouco para ser entre aspas, um trequartista ali que criava passe, tinha um passe muito bom, mas o Del Piero era muito mais forte como atacante antes. E o Dybala, óbvio que vai ter mais visão de jogo, mas ele não tem tabelado com o Cristiano. Isso não é uma coisa que aconteceu até então. Contra o Chievo também não. Vamos ver, vamos ver. A temporada é exatamente longa. por isso que a gente pede, né? Acho que você concorda comigo que Dybala e Cristiano precisam jogar mais, até para a gente Sim, entender, né, o que vai acontecer, porque é inevitável. Ok, Cristiano Ronaldo é o principal jogador da Juventus, mas tecnicamente, talvez logo atrás de Cristiano venha Dybala e Pjanic, correto? Então, nessa ideia, até deixo a pergunta para você, que nesse momento, a meu ver, Bernardeschi está melhor do que o Dybala e uhum. o Douglas Costa também. Só que se gostaríamos de ver Cristiano Ronaldo e Dybala juntos, teria que mudar entre essas formatação tática. Eu não sei o que seria melhor para que os dois jogassem junto. Confesso que gostaria de ver os dois no ataque, mas não sei Aí você se um gostaria de ver quatro os quatro dois no dois. ataque, sem Mandzukic. É, esse é um ponto muito complicado. É um risco de heresia muito grande. Eu acho que eu não tô preparado para receber essas críticas todas em falar em querer o Mandzukic fora. Eu Acho que acho não. que a grande Sinceramente, não. questão, Bona, a gente tem que pensar na Champions, a Juventus possivelmente atuará de uma forma. Na Champions, conforme ela for avançando, pode ser que essa forma se modifique, correto? E Sim. no campeonato italiano, acho que o Allegri vai ter uma liberdade maior para utilizar o elenco, certo? Até pelo É, gap com os demais. Mas o Alegre até hoje ele comentou que tem dúvidas, não definiu. Ele também não diria, claro, mas ele não definiu aparentemente se joga com dois ou com três no meio de campo para a partida de amanhã. tá aí uma boa dúvida aí que eu iria com três no meio campo, mas principalmente para evitar surpresas. Claro que o Valência não é o Barcelona, mas para evitar qualquer questão e iniciar bem a Champions. Depois a gente vai, conforme até os próprios jogos da temporada vão se desenvolvendo, ele vai ter uma maior autonomia para entender como é que essa Juventus vai jogar da melhor forma possível. Eu tenho. Bom, a gente pode falar isso mais Ah, para frente, mas eu até acho que ele joga com dois amanhã. vamos ver. Vamos ver. Bem, tem aquilo que a gente acha que deve fazer e o que ele vai fazer, né? Qual que é a opinião que ele vai fazer? A opinião
Eu também não tenho opinião. Bem, não tenho mesmo. É difícil Realmente. pensar, porque pensar com a cabeça do Alegre se Matuidi jogou o jogo inteiro, Khedira, talvez, Pjanic certamente joga. Pjanic joga, Eu estou exatamente. achando que joga Pjanic e Khedira, Matuidi começa fora, Bernardeschi, Mandzukic, Dybala e Ronaldo no ataque, em 4-2-3-1. Eu talvez pensaria no Quadrado pela recomposição, mas como não tem outro lateral, então acho que ele vai deixar o Quadrado fora. Cancela, Alexandre. Como Matuidi no elenco da Juventus só tem ele, né? Sim. A meu ver só tem ele. Eu acho que você também é, o Alegre também deve ser. Eu sou muito fã do Matuidi e nos grandes jogos a forma de jogar dele faz falta, acho que para qualquer equipe no mundo. E claro, não é um jogo decisivo, né? Se acontecer alguma coisa, a Juventus vai ter mais 5 partidas, mas é delicado jogar sem Matuidi no Mestalla. Valência não vem em grande fase, mas vamos. Bem, a Alegre é muito bem pago para decidir, né? Deixa que ele decide, já que ele que ganha o salário. Se a gente ganhasse um pouquinho, bom, seria interessante. Antes de falar exatamente do Valência, Bona, Juventus ganhando, Cristiano Ronaldo fazendo 2 gols. Vamos ao ponto G dessa questão, ao ponto DC dessa questão. Pois é, rapaz. Tem um filme, né? Acho que você conhece, grande parte do público conhece, que é Um Dia de Fúria, com Michael Douglas, onde diversos acontecimentos vão transtornando a cabeça do personagem. Ele tem um ataque lá no filme, ele começa a cometer várias atrocidades. E o Douglas Costa, talvez aí um Seria momento um minuto e meio de fúria, de seria um fúria. curta-metragem. Exatamente, um jogador que talvez, acho que você vai concordar comigo, que está no seu melhor momento da carreira. E o que aconteceu? A gente busca entender as causas, mas aconteceu. O Douglas Costa trombou muito com o Di Francesco. Dizem que teve uma trombada antes, que eu lembro da trombada, mas não reparei nada demais. Que o Douglas não Foi. gostou. é, Provavelmente foi uma falta que aconteceu ali Sim. na linha de fundo, o juiz não marcou, né? E aí sucedeu aquilo no finalzinho, que foi o Douglas atacou o Di Francesco Uma por baixo, cabeçada. fazendo a falta por baixo. Aham, sim, Quando sim. levantou, tentou golpear com o cotovelo, não conseguiu, tentou a cabeçada, foi leve, o juiz deu o amarelo por isso. Quando foi para o meio, teve a cusparada. Então, que gerou, até a gente já pode falar, as 4 rodadas de suspensão. Suspensão. A Juventus, como padrão, quando o jogador é suspenso, tem uma multa. Já como padrão, já posso dizer que a Juventus não tem uma ideia, nunca aconteceu da Juventus punir algo que aconteceu dentro de campo. Eu até falava em grupo com um amigo hoje de tarde, a Juventus nunca fez isso, nunca puniu um jogador por uma coisa que aconteceu dentro de campo, que não envolve o vestiário. Bonucci aconteceu contra o Porto, ficou fora. Ouvindo um outro podcast italiano de uns amigos do Ateralbus, que eu eventualmente cito eles, o comentarista Francesco Adrianopoli, ele me fez recordar 2 momentos, que é o Monteiro com o Di Biagio no ano 2000, 2001, na temporada, em um derby Juventus e Inter. O Monteiro deu um soco no Di Biagio. E depois do jogo, o finado presidente Agnelli foi perguntado sobre esse soco, e o que o Agnelli disse tô decepcionado com o Monteiro porque era para ter dado um soco mais forte. Então, foi um momento marcante. O Monteiro, tradicionalíssimo criador de caos, mas no ano 2000 também, o Zinedine Zidane deu uma cabeçada num jogador do Hamburgo. E a Juventus foi eliminada daquela Champions League no ano 2000. Essa cabeçada custou a partida, a Juventus foi eliminada, mas o Zidane, domingo seguinte, pela Série A, estava jogando normal, como é normal que aconteça. O Monteiro também não foi punido pelo clube com uma suspensão, porque não condiz, não era algo necessário, porque é o julgamento do campo, que a Juventus fala. E isso acontecerá com o Douglas Costa. Foi repreendido
financeiramente, que é o tradicional, por uma expulsão. Expulsão. Só que não vai ter uma suspensão de não ser convocado para a Champions League. Talvez seja até titular amanhã. Talvez entre e defina o jogo.